não, você precisa ministrar isso aí lá. E aí Deus aprove, né? Nos preparou esse momento. Eu ministrei isso lá na GP Novo Horizonte, na penúltima GP lá, e foi uma benção, que foi um tempo poderoso. E eu quero ministrar isso ao teu coração, eu quero que você realmente abra o teu coração para entender. Eu tenho estudado bastante nos últimos meses, tenho lido muito as cartas de Paulo, tenho lido o livro de Atos, tenho estudado a vida de Paulo, assim, eu tenho me deliciado com o ministério de Paulo, e ultimamente tenho só falado dele, né? Nós tivemos uma reunião de setor ontem, e falei dele também. Então eu tenho falado bastante, tenho feito bastante propaganda dele, e o Paulo é um cara que eu admiro muito, na palavra de Deus, entre outros. Enquanto eu estava meditando sobre esse tema, sobre esse texto, e eu comecei a ler, e comecei a analisar a vida de Saulo, e comecei a analisar a vida de Paulo, como se fossem duas pessoas. Eu desmembrei Paulo em dois, tomei a liberdade de fazer isso, e comecei a olhar para Saulo como uma pessoa, e comecei depois a olhar Paulo como outra pessoa. E se você olhar, queridos, estudar com calma na palavra de Deus, você vai ver que, se você não souber que é a mesma pessoa, se você ler e imaginar que são duas histórias, você vai realmente acreditar que são duas pessoas. Porque o Saulo, ele teve uma vida, o Saulo, ele teve uma ação, ele agiu de uma forma, ele trabalhou de uma forma, e o Paulo trabalhou de outra forma, ele teve uma outra vida, ele tomou outras decisões. Mas o interessante é que nós podemos olhar que o Saulo era um crente, assim como Paulo também era um crente. Os dois eram crentes. A diferença é que um vivia como crente e o outro resolveu ser um crente. E isso acontece muito, infelizmente, nos nossos dias. Já acontecia isso lá atrás e continua acontecendo e vai continuar acontecendo até que Jesus volte. Muitas pessoas vão estar apenas vivendo como crente, mas muitos vão ser crentes. E existe uma diferença entre você viver uma vida e você ser uma vida. Porque viver uma vida, ela diz de que você pode decidir ou não decidir fazer algo. Eu posso resolver ir por aqui, de repente não quero mais. Afinal eu estou vivendo, eu estou experimentando. Quando eu cansar eu mudo, quando eu não quiser mais eu troco. Mas quando você decide ser, é para sempre. Não tem volta. Jesus, ele não viveu como Salvador, Jesus, ele foi o Salvador. E foi porque ele decidiu ser o Salvador que ele foi até a cruz, até o fim. E eu quero falar um pouquinho com você, nós vamos navegar aqui um pouquinho a respeito disso. E queridos, a história, né, do apóstolo Paulo é maravilhosa, aqui tudo aquilo que ele nos deixou, né, praticamente o Novo Testamento todo quase, né, tantas cartas, tantos livros que ele escreveu, tantas instruções, tantos ensinos. E antes de nós entrarmos nessa parte, eu só quero trazer uma ilustração a respeito do ouro e do latão. Enquanto eu estava revisando essa palavra, Deus me fez lembrar disso. Eu até pesquisei no Google lá, né? Ouro versus latão. E eu achei muito interessante, né, as descrições que apareceram. Eu achei muito interessante que ele fala assim, vou ler aqui do jeito que está no site aqui. Tanto o ouro como o latão são metais brilhantes e amarelados. Distinguir entre eles pode ser difícil para alguém sem experiência. Felizmente, existem algumas formas de diferenciá-los. Se você souber o que procurar, normalmente encontrará sinais que facilitarão a identificação. Também é possível testar as propriedades físicas e químicas do metal para determinar se ele é ouro ou se ele é latão. E aí, né, eu vou ler o primeiro método aqui, que eu achei muito interessante, e Deus foi me dando algumas coisas.
Primeira coisa, observe a cor. Se você está com algum anel de ouro aí no seu dedo, alguma corrente de ouro, vamos fazer o teste junto aí. Né? Se você ganhou de alguém, é bom que essa pessoa não esteja perto. E pode ser que seja latão. Primeira coisa, ele fala assim, observe a cor. Tem gente que está olhando mesmo, olha isso. Embora o latão e o ouro possuam cores semelhantes, o ouro é mais brilhante e amarelo. A cor do latão é mais opaca e o amarelo não é tão vibrante como a do ouro puro. No entanto, se o ouro for misturado com outros metais, esse método pode ser menos eficaz. Tá vendo? Você vai numa loja, a pessoa coloca lá 1 anel de ouro e 10 de latão. O brilho do ouro é tão grande que ele encobre os outros e você acaba comprando latão pelo preço do ouro. Tem que tomar cuidado. Segunda observação. Essa eu achei muito legal. Toque o metal com ímã. Ao contrário do latão, o ouro não vai interagir com o ímã. Aproxime o ímã ao metal e observe se ele o atrai. Se atrair, é latão. Chega em casa, faz o teste, minha irmã. For latão, você termina pelo WhatsApp. Não precisa nem se encontrar. Se o ímã não colar, é ouro. Né? Terceira maneira de descobrir. Essa aqui tem que ter mais coragem. Arranhe o metal em uma superfície de cerâmica. Pega o anel e arranha lá. O ouro é um metal bastante macio. Quando arranhado em uma superfície de cerâmica, ele deixará um rastro dourado. Já o latão, ele vai deixar um rastro preto. Olha só. Então chega lá na parede da sua casa, passa lá. Ficou preto, WhatsApp. Né? Basta pressionar o metal sobre a superfície de cerâmica não polida e arrastá-lo. A quarta, densidade do metal. Ele fala o seguinte, você pegar o ouro de uma mão e o latão do outro e fazer movimentos assim. O ouro é mais pesado do que o latão. Então, fazendo esse movimento, você vai sentir o peso diferenciado. Então, o mais pesado é o ouro. O latão é mais leve. E aí, queridos, pensando nisso, primeiro teste, o ouro brilha mais do que o latão. Um crente que vive como crente, ele é latão. Ele é opaco. Ele vive na mentira. Ele mente. Ele não vive uma vida de verdade. O brilho dele, às vezes, confunde algumas pessoas. Mas quando ele chega perto de crentes verdadeiros, ele se ofusca. O ouro não é atraído pelo ímã. O latão, sim. O crente que vive como crente, e não é um crente de verdade, ele sempre vai ser atraído para o mundo. O mundo é o ímã. O crente que não é ouro, que não resolveu ser um crente de verdade, o mundo sempre vai grudar ele. O mundo sempre vai puxar ele. Porque o latão, por mais que ele lute, ele é atraído pelo ímã, não tem jeito. Só o ouro consegue resistir o ímã. Só um crente que resolveu ser crente consegue quebrar o poder do mundo na sua vida. O ouro deixa marcas douradas, que nós podemos falar de santidade. Um crente que é crente de verdade, ele é santo. Quando alguém arranha ele, sai santidade. Quando alguém tenta contra ele, ele deixa uma marca dourada de amor, de perdão. O crente latão fica escuro, fica preto, ele se vinga, ele sai da igreja, ele fala mal,
Ele não tem coragem de encarar as pessoas, ele vai lá no Facebook e começa a meter o pau em todo mundo. O crente que mete o pau na igreja, no Facebook, é um crente latão. Porque o crente ouro, ele está sempre brilhando. Ele não precisa se esconder atrás de uma tela. O crente ouro, ele é mais pesado. Ele vive na profundidade do espírito. O crente latão só boia. Não consegue experimentar nada de Deus. E aí ele desvia. Aí ele abandona. Aí tudo é muito difícil. O crente que é ouro, que vive na profundidade do espírito, ele não está nem preocupado com o que o mundo vai dizer, com o que o mundo vai pensar. Agora o crente latão, que vive na superfície, ele se perde com qualquer coisa. Qualquer passarinho que voa, ele perde atenção. E eu quero falar a respeito disso, a respeito de Paulo. Nós vamos começar falando sobre Saulo. Abre a tua Bíblia aí em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, a partir do versículo 1. Nós vamos conhecer um homem chamado Saulo, um crente, conhecia a lei, que tinha um currículo impecável, um homem irrepreensível, mas que era latão. E a Bíblia diz assim: e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamento. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Devastava a igreja. Um crente que devastava a igreja. Mandava matar, mandava prender os cristãos. Consentia na morte, presenciava a morte, se deliciava com a queda. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Capítulo 9, versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte. Um homem amargurado, um homem que tinha ódio no seu coração. A Bíblia diz que ele respirava ameaças de morte. O plano dele, o sonho dele, era matar cristão. Ele odiava cristão. Todos aqueles que falavam de Jesus, ele queria trucidar. Eu imagino que Paulo dizia assim: ah, se eu pudesse pegar esse Jesus. Ah, se eu tivesse a oportunidade de estar na frente dele, eu ia mostrar para ele quem é o Saulo. Ainda bem que Jesus ouviu o que ele disse. Vocês conhecem a história. Ele chamou, Jesus veio. Não foi assim? Jesus chegou para ele e falou o quê? Saulo, Saulo, eu sou Jesus, a quem você persegue. Você me chamou, estou aqui. E aí? O que aconteceu com Saulo, gente? Tadinho, caiu, mas não deu tempo nem de... Mas ele odiava, ele respirava ameaças de morte. Era um homem que queria caçar, ele pegava mulheres e crianças e fazia um arraso, gente. Um crente, conhecia a lei, foi instruído aos pés do sacerdote, vivia na igreja. Saulo era um homem que ia no culto toda semana, lia a Bíblia todo dia, mas ele era um latão. Ele era latão. Olha lá, Filipenses capítulo 3.
Vou falar de novo, para vocês ficarem mais animados. Filipenses capítulo 3. No versículo 4. Vamos ver o currículo do Saulo. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse era o currículo de Saulo. Um crente perfeito. Uma pessoa que era amado por todos. Irrepreensível. Um cara que não errava, um cara que não chegava atrasado. Não ficava devendo na cantina. Você dá risada por quê? Tem gente devendo aí? Um cara que andava alinhado. Ninguém precisava repreender ele pelas roupas dele. Um cara que tinha conhecimento. Ele foi eleito irrepreensível pela lei. A lei disse: esse homem é irrepreensível. Esse homem pode entrar e sair de qualquer lugar, ele pode falar o que ele quiser, porque a lei disse que ele é irrepreensível. Quando ele chegava, perguntavam o nome dele e dizia: sou Saulo. Ah, tudo bem. Você é aquele que é irrepreensível. Você pode tomar o lugar de honra. Saulo ia em restaurante, ele não pagava. Ele entrava, ele comia. Ao que ele ia pagar, ele mostrava a carteira dele. Saulo. Pelo amor de Deus, eu tirava foto ainda. Tirava foto para o cara colocar no mural para fazer mais propaganda do restaurante. Saulo de Tarso almoçou aqui. Era um homem, queridos, que tinha total autoridade. Mas ele era latão. Totalmente latão. Não tinha nada. Porque Saulo nasceu para viver. Mas Paulo nasceu para ser. A diferença entre um e outro é que Saulo, ele tinha uma vida para viver. Tinha um currículo impecável. Mas era vazio. Existia um vazio nele. Uma pessoa que tem vazio na sua vida, ela não consegue se alegrar com a alegria do outro. A alegria do outro torna tristeza para ela. Essa é uma pessoa vazia. Se você tem pessoas perto de você que não conseguem se alegrar com as suas vitórias, essa pessoa tem problema, ela é vazia. E Paulo era assim. Quando ele ficava sabendo que tinha crente festejando, ele ia lá: vou matar esses caras aí. Como é que eles podem ser felizes? Eles não têm o que eu tenho, eles não são o que eu sou, como é que eles conseguem ser felizes? Ele era vazio. Saulo era vazio. Mas graças a Deus, que ele desafiou Jesus. E Jesus resolveu aparecer para ele. O que fez Saulo morrer e nascer um Paulo foi a entrega. Todo latão pode se tornar um ouro. Mas primeiro ele precisa se entregar como latão. E deixar que a luz de Jesus venha brilhar nele. E transformar ele em ouro. E foi isso que Jesus fez. A Bíblia fala que veio um grande clarão. E Paulo caiu. Saulo caiu. E Jesus então fala com ele. E Jesus fala para ele: vai para Tarso. Fique lá. E ali começa um trabalho. Ali começa uma transformação. Ali começa a mudança do latão para um ouro. Ali começa o deixar de viver como crente e começar a ser um crente. Olha só. Se nós olharmos lá em Romanos 1:1,
É que é um monte de texto, viu, gente? Vocês vão ficar gritando, tudo bem. Vamos lá. Romanos 1:1. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para não para viver como apóstolo, para ser. Queridos, quando nós aprendemos a ler a Bíblia, além do texto, nós começamos a compreender que cada palavra que está nela tem um propósito. Quando Paulo, ele começa as suas cartas dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Toda vez que ele dizia isso, ele estava dizendo: eu vivia como crente, mas agora eu sou um crente. Se nós olharmos outro texto, 1 Coríntios 1:1. Eu sempre fico entusiasmado com isso. Não vou me acostumar nunca. Paulo, chamado para... Você pode olhar todas as cartas dele. Todas as vezes que ele vai se falar dele, ele fala isso. Paulo, servo de Cristo, chamado para ser. Chamado para ser. O diabo sempre vai convidar você para viver. Porque viver fala de início e fim. Mas ser fala de eternidade. Não acaba nunca. Quem é. Não importa se ele vai nascer, viver ou morrer, ele é. Então o diabo sempre vai oferecer algo para viver. Não, olha, eu tenho isso para você viver. Quanto tempo? Não, quanto tempo você quiser. Mentira. O tempo que ele achar que é necessário para te fazer sofrer. Porque a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para... Quando você resolve ser, você tem vida em Cristo. E vida em Cristo é vida eterna. Aquele que resolve ser, ele não vai acabar nunca. Um outro texto aqui, Atos capítulo 9, versículo 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, perante o povo de Israel. Eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Muitos têm se contentado em apenas viver uma vida, seja ela qual for e como for. Mas Deus tem uma proposta para sermos. Deus quer que nós entendamos. Porque viver é algo vazio, sem propósito e sem direção. Mas ser é uma escolha que determina um futuro certo. Quando Paulo resolveu ser, ele abraçou um futuro certo. E olha que interessante. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 9. Pois eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou. Eu já vi gente falar que Paulo era soberbo, porque ele falou isso. Não, queridos, por isso que eu falo, tem que aprender a ler a Bíblia, além da Bíblia, além do texto, né? Ele falou assim: Paulo, servo de Cristo, chamado para ser. E quando ele fala assim, pela graça de Deus eu sou o que sou. Pela graça de Deus, eu não vivo por viver,
Eu sou por Ele. Por isso eu sou. Eu não sou o que eu sou por mim. Ele está dizendo, eu sou o que eu sou por causa dele. O que eu tenho em mim não é para mim e não foi feito por mim. O que eu tenho em mim é meu, porque veio dele. Eu sou o que eu sou. Quando eu resolvo ser, eu começo a fazer parte de quem Ele é. E Ele diz, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. 2 Coríntios capítulo 11. Um Saulo que queria matar os cristãos, se transforma num Paulo que quer morrer como um cristão. Que tipo de crente você é? Um crente que quer matar um cristão ou que quer morrer como um cristão? Olha só, 2 Coríntios 11, 22. Não são eles hebreus? Eu também. Não são eles israelitas? Eu também. Não são descendentes de Abraão? Eu também. Não são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Aí o currículo dele. Olha a diferença do currículo de Saulo com o currículo de Paulo. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente. E exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 chibatadas. 3 vezes eu fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos dos assaltantes, perigo dos maus compatriotas, perigo dos gentios, perigos da cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, ainda enfrento diariamente a pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Queridos, Paulo era homem como nós, era de carne e osso. Ele era tentado. É por que Paulo não caía? Por que Paulo não era vencido? Porque ele deixou de viver para ser. Ele desistiu de viver para ser. Se nós olharmos o currículo de Saulo para o currículo de Paulo, o cara é maluco. O cara vivia alinhado, roupa de marca, sentava na primeira cadeira, comia de graça. Para viver uma vida dessa. Gente, Jesus foi chicoteado 1 vez, 39 chibatadas. Paulo foi 5. Ele tomou 5 surras iguais àquela que Jesus tomou, quem assistiu o filme. Você acha que uma surra daquela foi demais? E Paulo tomou 5 daquela. Mas quem resolve ser, não se importa com o viver. Porque se o meu viver é Cristo, e eu já morri com Ele, e olha só o versículo 30, demais. Se eu devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Saulo, um cara imponente, que ficou vendo Estevão ser morto, chegou e falou assim, ó, tem um lugar ali que não está machucado, joga uma pedra, está faltando. Ó, eu acho que eu vi ele se mexendo, hein, joga mais pedra. Um homem imponente, se transforma num Paulo que diz, se eu tiver que me orgulhar, que sejam nas coisas que mostram a minha fraqueza. Porque é na fraqueza que eu sou forte.
Aleluia. Atos capítulo 21, versículo 13. E então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Aqui, queridos, antes do versículo 13, né, foi o profeta Ágabo veio e falou assim: assim vai acontecer com aquele que for para Jerusalém, vão amarrar ele, vão prender ele. E aí o povo começa a chorar: não, Paulo, não vai para Jerusalém não, você vai morrer, você não pode morrer, né? Você precisa viver, né? Você tem uma vida ainda. E Paulo ele fala assim: por que vocês estão chorando, partindo o meu coração? Eu já deixei de viver faz tempo. Eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. Por que morrer pelo pecado se você pode morrer por Jesus? Por que morrer para o mundo se você pode morrer pelo céu? Por que morrer por algo que já está no maligno, se você pode morrer por algo que está construído com a glória do Senhor? Filipenses 3, é o último texto, vamos lá. Filipenses 3, versículo 7. Para deixar de ser um crente latão e virar um crente ouro, tem que fazer o que Paulo fez agora. Ele pegou o currículo dele de Saulo e jogou fora. Ele picou o currículo dele. Ele picou a vida de Saulo. Ele picou tudo que era Saulo na vida dele e jogou fora. Olha o que ele diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo isso como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Tem que perder para ganhar. Aquele que quiser ganhar a sua alma vai perder, mas aquele que perder por causa do amor de Jesus, esse vai ganhar. Eu perco aquilo que eu acho que eu tenho, para ganhar aquilo que eu tenho certeza que Deus tem. Olha só, versículo 9. O versículo 8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, sujeira. Viver como latão é uma vida suja. Viver uma vida falsa, uma vida de crente falso, é uma vida suja. Ele diz: eu abro mão, isso para mim é sujeira. Eu as considero como esterco para ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei. O que adianta ser irrepreensível diante da lei e ir para o inferno? É o que ele está dizendo aqui. O que adianta eu ter a minha própria justiça que vem da lei? Mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. O versículo 10 diz, eu nunca consigo ler ele: eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte. Eu abro mão de tudo que eu posso viver para ser como ele, para ser como ele na sua morte. Como é que Jesus foi na sua morte? O Salvador do mundo.
aquele que venceu. Se eu abro mão da vida que eu acho que eu posso ter, para viver a vida que Jesus tem para mim, o resultado da minha vida vai ser igual ao resultado da morte dele, vitória. É isso que ele tem para aqueles que resolvem ser. Viver como crente é fácil. Ser crente é o que te leva a conhecer a Deus. Ter experiências com o Espírito Santo. Aleluia. Guarde suas coisas. Vamos ministrar. Nós teríamos tantas coisas para falar a respeito de Paulo. Mas o que nós precisamos entender, que uma vez que Paulo encontrou Jesus, ele entendeu que o que ele vivia na verdade não era nada. Que a verdadeira vida estava em Cristo. E ele se dispôs a morrer para ele mesmo. Uma pessoa que morre para ela mesma, ela não se magoa mais. Ela não se entristece mais. Ela não se move por aquilo que falam ou que pensam. Uma pessoa que já morreu para ela mesma e vive para Cristo, ela só se preocupa com aquilo que Cristo se preocupa. Ela só vive aquilo que Cristo vive. Ela só experimenta aquilo que Cristo experimenta. Se você ainda é atraído pelo mundo, existe latão na tua vida. Se o pecado ainda te engana, existe latão na tua vida. Se o pecado ainda está marcando você, como latão, quando é riscado na parede, deixa uma marca escura, preta, é latão. Que tipo de marca você tem deixado por onde você passa? Entre os seus amigos, os lugares que você vai, na faculdade, no trabalho, dentro da tua casa. Qual é a marca que você está deixando? Quando alguém arranha você, o que sai de você? Ouro ou latão? Quando o mundo te oferece algo, ele te atrai? Ou você nem percebe porque o ouro não tem liga com o ímã? O teu orgulho ainda te conduz? Se você ainda é conduzido pelo orgulho, então você é Saulo. E você precisa morrer. Porque se o Saulo não morrer, Jesus não pode vir e ressuscitar um Paulo. Quem você é? Paulo decidiu ser e não apenas viver. E você e eu? Você tem vivido ou você tem sido? Você só tem vivido dias? Você tem acordado e dormido? Ou você tem sido? E cada dia que você tem sido, você tem feito história.
Saulo deixou alguns capítulos na Bíblia. Paulo deixou vários livros na Bíblia. O que a tua vida vai deixar? Alguns capítulos? Uma carta? Um bilhete? Ou a tua vida vai escrever uma história que vai ser lida por outros e por outros? Chegou o tempo de você decidir. Ou você vive, ou você é. A decisão é sua. Enquanto nós ministramos ao Senhor, quero orar com você. Você que diz, eu não quero mais viver. Eu tenho vivido e não tem dado certo. Eu tenho vivido por mim mesmo. Eu até sou um bom crente, tenho um currículo até bom. Mas eu não tenho sido. E eu quero ser a partir de hoje. E para isso eu preciso que Jesus venha e me cubra. Eu quero ouvir Ele dizer o meu nome, dizer, eu estou aqui, filho. Se você quiser, sai do teu lugar, vem aqui na frente, vem orar.